Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 aqui pela TV Plan. Hoje, feriado, segunda-feira, dia 2 de novembro, feriado nacional, dia de finados. E você é o nosso convidado aqui no Plantão, como sempre, a interagir, a participar. Plantão especial, sempre com a sua sugestão. A gente sempre ouve o que o nosso telespectador pede. Hoje, aqui nos estúdios do Plantão 47, vamos falar com o psicólogo, o doutor Antônio de Albuquerque. Vamos debater sobre vários temas da psicologia. Vamos falar sobre a terapia por meio da hipnose. Você tem curiosidade para saber com relação a esse tema, com relação à hipnose, com relação à regressão? Já ouviu falar na PNL? Sabe o que é PNL? Programação Neurolinguística. Estes temas serão abordados hoje aqui no Plantão 47. Você é nosso convidado. Pode ligar para cá, 3729-1147. Pode mandar o seu e-mail também para a gente, jornalismoplan@grupocioff.com.br. Claro, a nossa principal ferramenta de comunicação hoje em dia, que é o WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 999-27-3591. Fica à vontade, a casa aqui é sua. A produção da Ediana Albuquerque. Deixa eu, antes de mais nada, agradecer o doutor Antônio por aceitar o nosso convite aqui no Plantão. Boa noite, doutor Antônio. Muito obrigado por participar dessa edição especial do Plantão. Vamos falar sobre a psicologia, doutor, antes de mais nada, né? Eu queria que você explicasse para a gente, antes de mais nada, até para a gente poder abrir o plantão, o que é a programação neurolinguística. Vamos começar a falar sobre a PNL, sobre a programação neurolinguística. Muita gente não tem acesso. O que é a programação neurolinguística? A programação neurolinguística é uma técnica que hoje é muito usada para fazer modificação de comportamento, né? Ela é tida como programação neurolinguística porque ela foi desenvolvida por dois americanos, né? Um chamado Bentley e o outro Grinder. Era um engenheiro e um programador, né? E eles também tinham esse estudo, a parte da psicologia, e eles observavam um psicólogo que existia na época chamado Milton Erickson. E assim, ele era tido como mágico, porque ele conversava e as pessoas se transformavam. Então eles começaram a pegar isso aí e foram sistematizando, até chegar nessa programação, né? Onde através da fala, né, você reprograma os circuitos neurais do cérebro da pessoa. Quanto é importante isso, né? E hoje em dia, né, doutor, a programação neurolinguística, ela serve para todas as áreas, da humanidade, a área administrativa, a própria área de comunicação que a gente atua, né? Serve para tudo, né? Qualquer comunicação, né? Interno mesmo, né? No próprio cérebro da pessoa, a neurolinguística vai dar como é que aquela comunicação vai se processar. Que bacana, né? Interessante. Eu não sabia dessa história da PNL. Então quer dizer que eles foram aperfeiçoando ela com o tempo. Eles foram pegando ali no ser humano como que funcionava e foram aperfeiçoando ela. Eles foram vendo o Milton Erickson trabalhar e tomando nota, né? Depois foram sistematizando. Aí desenvolveram essa PNL tradicional, que é de fala e você fala com a pessoa conscientemente. O Milton Erickson usava um tipo de técnica um pouco diferente. Ele falava direto com o inconsciente da pessoa. E era assim, tipo, uma sessão, um resultado, né? E a pessoa já viu o resultado numa primeira sessão. Cada sessão você consegue um resultado naquilo que foi trabalhado, direto no cérebro inconsciente. Aí são alguns outros detalhes, né? Porque assim, diferente do que a psicanálise fala, né? Dentro da biologia você não tem, assim, você não consegue hierarquizar. O consciente é mais importante do que o inconsciente, não. O consciente e inconsciente são duas partes do mesmo cérebro, só que cada uma tem uma função diferente. O consciente, ele armazena todas as informações que você colocou ali, porque quis. Você estudou, repetiu,
e aquilo foi ativado, né, aquele circuito se ativou eletricamente tantas vezes que virou uma memória de longa duração. O inconsciente não. O inconsciente é uma outra parte do cérebro que não depende da sua vontade para acessar, né? Ele se ativa à medida que seu corpo vai pedindo determinadas emoções, né? A função do inconsciente é dar para o corpo as emoções que vão fazer com que você possa reagir ou agir com mais capacidade. Por exemplo, o medo, da adrenalina, que aumenta a força, velocidade, vascularização, né? E assim como as outras emoções também. Todas elas são necessárias, mas o nosso corpo ele vai pedir, né? O nosso corpo pede isso. Pede. Isso, assim, é uma coisa mais evolutiva, né? Os outros animais têm garras, dentes, veneno, espinhos, para se proteger. A gente não tem nada, né? Então, o que a gente tinha que nos levou para o topo da cadeia alimentar é o cérebro. E esse cérebro começou a criar formas de trazer para a gente alguma vantagem, para permitir que o ser humano conseguisse sobreviver. E funcionou tão bem que a gente foi parar no topo da cadeia alimentar, né? Por exemplo, vamos dizer assim, digamos que você vivesse lá no passado remoto, numa região que tem leão. Então, se você desse uma bobeira, o leão vai te comer. Então você começava a pensar no leão, pelo menos naqueles horários, nos barulhos que o leão fazia, se ele já tinha comido ou não. Então esse pensamento no leão começou a fazer com que o seu cérebro, você ativando áreas do cérebro que pensavam no leão, gerava, né, esse pensamento. Condizente àquele tipo de pensamento, um pedacinho pequenininho do cérebro, chamado hipotálamo, começava a produzir umas moléculazinhas de emoção, né? Sim. Emoções essas que tinham tudo a ver com o que você estava sentindo ou deveria sentir pelo leão. Aí, por exemplo, se ativasse medo, né? Se o pensamento fosse um pensamento de medo, fugir do leão, aí ia produzir as moléculas de emoção que iam aumentar a tua força, a tua velocidade, expandir a atenção para perceber que o leão está vindo. Se você não fosse um coletor, se você fosse um caçador, aí o caçador já vai atrás do leão. Então você está pensando no leão, mas aquele mesmo circuito se ativa de uma forma diferente, né? Ele vai ativar combinado com outras partes que vão gerar emoções que não a mesma, não vai ser medo, né? O cara vai ter coragem para atacar esse leão e eventualmente caçar, né? Isso tudo está envolvido com relação ao poder da mente, né, doutor? Nós vamos falar sobre isso. A capacidade do cérebro de trazer para a gente uma realidade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu tenho um recado para você. Eu quero falar do Centro Odontológico do Povo. Está precisando fazer um tratamento de qualidade para você, para sua família. Procure o COP aqui em Poços de Caldas, implantes, aparelhos, limpeza, clareamento e muito mais. O COP está aqui na Rua Assis Figueiredo, 1285. Liga para lá amanhã e marca uma consulta com a equipe do COP. Tenho certeza vai ficar satisfeito demais com a técnica, com a abordagem dessa equipe super bacana. COP, porque sorrir é o melhor da vida. 3722-9080. Continuamos nosso bate-papo aqui com o doutor Antônio Albuquerque, falando nesse primeiro bloco sobre a programação neurolinguística e tudo isso que o senhor diz, né? O ser humano, às vezes, né, doutor, ele cria alguns bloqueios, né? Então, com relação ao medo mesmo, né? A síndrome do pânico, hoje muito se fala nisso, e essa técnica, diga-se de passagem, o senhor desenvolveu uma técnica em cima de todos esses temas. Exato. Assim, a neurolinguística, ela é uma ferramenta super importante, né? E a neurolinguística ericksoniana, né, você fala direto com o inconsciente da pessoa. A ericksoniana? Ericksoniana, não, porque assim, a outra é a tradicional que o senhor citou? É consciente, eu vou estar falando e você me respondendo conscientemente. Na ericksoniana, não, eu faço uma pergunta, né? O seu cérebro consciente, ele processa 2.000 bytes de informação por segundo. O cérebro inconsciente processa 400 bilhões de bytes. É 200 milhões de vezes mais. Então é por isso que, por exemplo, você sabe que não deve comer uma determinada coisa que vai fazer mal ou vai engordar. Mas, de repente, você vai lá e come. Você sabe que não deve fazer uma certa coisa, vai lá e faz. Aquilo vai Aquela ficar... vontade, né, que eles chamam de impulso, na realidade é uma necessidade química que o seu corpo desenvolveu
por aquelas emoções que você vai sentir depois de ter feito aquela coisa. O senhor está citando aí a questão do alimento, mas isso serve para todos os vícios. Serve para os vícios. Pânico, depressão, vícios, medos, baixa autoestima, sensação de incapacidade, para tudo. Tudo gera emoção, as células da gente, né? Aquilo que eu estava falando sobre evolução. A parede celular, das células do corpo, ela é cheia de receptorzinhos para moléculas de emoção. Toda vez que entram algumas moléculas nesses receptores, elas mudam a célula quimicamente. Então, entra molécula de medo, a célula vai sentir o medo. É quando entra na célula, não quando você pensa na coisa, né? E a célula tem uma tendência de tentar encher cada vez mais essa superfície. Por quê? Vamos voltar lá no leão. Se você vivia no lugar que tem o leão, você tem que estar atento a ele. Então, quanto mais você pensar nele, mais você está pronto para reagir caçando ou fugindo, né? Você se prepara para aquilo. Você deixa mais preparado. Você não vai estar pensando outra coisa. A gente só pensa conscientemente 2.000 bytes, que é um avo em 200 milhões de pedacinhos, né? Então, você pensa numa coisa, o resto do mundo some. Você tinha que estar pensando no leão. Sim. Né? Senão ele ia comer, porque aquela pessoa não passou gene para frente e não existe mais. Então, isso de ficar pensando, né, e sentindo aquela emoção, se você sente medo, você não vai ter pensamentos que te tragam coragem, né? Então, os receptores para aquela emoção contrária vão ficar vazios. Aí ativa um reflexo biológico na célula e essa célula vai começar a absorver os receptorzinhos de coragem e construir no lugar deles receptores para medo. Aí a pessoa vai sentir cada vez mais medo, o cérebro vai pedir cada vez mais esse medo, né? O corpo vai pedir cada vez mais esse medo para o cérebro, que vai fazer você pensar cada vez mais naquilo. A intenção é deixar você cada vez mais apto, cada vez mais pronto para responder às situações necessárias, né? O nosso cérebro inconsciente, ele não tem noção de que aquilo que está sendo feito, apesar de estar atendendo um pedido do corpo, está trazendo sofrimento para as outras partes. Então, ele vai fazer isso cada vez mais. A célula também, ela como um organismozinho, né? Ela não tem essa noção, ela simplesmente precisa encher a superfície dela. Como é que ela vai encher? Se ela tem espaço para um número limitado de receptores, se ela tem que construir mais um de medo, porque esses já estão todos cheios, e tem receptor vazio, que são os de coragem, ela absorve o de coragem, tira um e constrói um de medo no lugar. E assim vai fazendo, né? O trabalho que eu faço é reverter esse processo, fazer com que aqueles receptores emocionais para as emoções não desejadas comecem a ser substituídos por receptores para emoções contrárias a elas, né? Porque enquanto você não consegue pensar simultaneamente em algo que te provoque medo e coragem. Ou você vai sentir uma coisa ou outra. Você pensa assim, conscientemente, né? Inconsciente não. Ou você sente medo ou sente coragem. Não dá para sentir as duas ao mesmo tempo. Interessante, porque a gente conversa com muitas pessoas e tem gente que tem esse bloqueio mesmo, né? Tem esse medo de realizar alguma coisa. Ah, eu não vou comprar esse carro porque eu tenho medo de dirigir, eu não vou estudar porque eu tenho medo de que não dê certo. E a questão do pensamento, né? Deixa eu dar um recado para você que está me acompanhando da Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Já sabe que os melhores medicamentos, os maiores descontos em genéricos, só na Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Tá aqui na Francisco Salles e em breve a loja número 2 aqui em Poços de Caldas. Tá linda a nova loja. 2 lojas para bem atendê-los. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Nós estamos chegando no finalzinho já desse primeiro bloco. Tá passando rápido, até porque esse tema é um tema que interessa a todos, né? Tudo que o senhor falou aí, claro, relacionado à neurolinguística, então quer dizer que ela pode ajudar na depressão, né, no tratamento da crise do pânico, todos esses medos. Aí a pessoa vai procurar o senhor. Como que é feito todo esse processo, doutor? A pessoa vai ligar, sim, né, e vai marcar um horário, né? Então ela vai naquele horário, geralmente 1 hora, o processo é feito. A gente não precisa conversar muito, ela não precisa contar a história da vida, de como chegou ali e tal. O que ela precisa me dar é a emoção negativa que ela está sentindo, porque é aquilo que a gente vai trabalhar. A conversa é
uma história que às vezes a gente criou para justificar aquilo, mas não necessariamente é a causa, né? A causa é a emoção. Então, a neurolinguística ela vai entrar aí. Você vai usar essa neurolinguística para acessar a área do cérebro responsável pela produção daquele pensamento que gera a emoção e vai ressignificá-lo. Você desconecta daquela área e vai reconectar esse circuito, né, com o pedido celular em uma outra área que produza um pensamento que seja antagônico a esse, impedindo que ele possa vir durante um tempo. Enquanto o corpo está pedindo, né, os dois cérebros, consciente e inconsciente, quer dizer, um cérebro só com duas instâncias. Sim. Né? Eles falam linguagens diferentes. O inconsciente fala, é uma linguagem toda sensório-emocional, como os outros mamíferos, né? Ele recebe sensações, por exemplo, o corpo quer medo, então ele joga uma substância, as células jogam uma substância no sangue que é detectada em algum ponto visceral. Por exemplo, dá aquele frio no coração, um aperto no estômago, aí vem o pensamento, vou ficar com medo. Né? Alguma coisa que te traga medo começa a vir no teu pensamento. Então, isso é um circuito, né? Tem a detecção do sinal e vai para aquela área que produz aquele pensamento que, por sua vez, vai acabar gerando a emoção que o corpo está pedindo. Aí, nesse caminho, né, da detecção até a área que gera o pensamento, a gente vai fazer uma desconexão e reconectar em outra área que produza um pensamento antagônico a ele. Não tem que ser o oposto, mas tem que ser algo que, quando você pensa naquilo, não dá para pensar nessa emoção que está sendo eliminada, né? Isso vai fazer com que essa constância elimine a dependência química. Se o teu corpo não depende quimicamente de uma determinada emoção, ele para de pedir. Ou ela vem quando for necessária, você faz aquilo que aquela emoção serve para te impulsionar a fazer, pronto, ela vai embora. Muito bem. E aí vem a cura, né? E aí vem a cura, que interessante. Antes do intervalo, eu falo da Gran Pneus para você. É o spa do seu carro aqui em Poços de Caldas. Descontos de 20% de desconto para trocar o óleo, gente. Tem pneus Pirelli. Pode levar o seu carro para fazer o alinhamento, o balanceamento. É uma equipe preparada para bem atender você. A Gran Pneus está aqui em Poços de Caldas, em Campestre, e também na cidade de Muzambinho. 3713-4286. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco. Não esquece não, estamos de plantão.